Queridos, obediência, né? Obediência é algo que é extremamente importante para a caminhada e para a nossa vida cristã. Não tem como você servir a Deus, não tem como você ter um relacionamento com o Senhor sem você aprender a obedecer. Obediência é uma área nas nossas vidas que precisa estar em funcionamento para que nós possamos cumprir o chamado, o propósito e cumprir tudo aquilo que Deus determinou desde a eternidade para a nossa vida. Muitas pessoas, né, elas falam do que aconteceu lá no Jardim do Éden, o que aconteceu com Adão, com Eva, né? O que foi que aconteceu ali. E as pessoas muitas vezes falam a respeito, né, da maçã, né? Fala a respeito da fruta, do fruto proibido. Mas a grande questão que estava ali, queridos, era a obediência. Deus havia colocado aquele casal naquele lugar chamado Jardim de Delícias, onde eles podiam todas as coisas. Eles só não podiam uma coisa. Onde eles podiam todas as coisas, onde eles podiam se alimentar de qualquer fruto do jardim. Eles não podiam uma única coisa. E o que havia ali? O que estava em jogo ali? Um lugar chamado obediência. Aprender a obedecer a direção, a voz de Deus, mesmo nos momentos onde eu não entendo. E o lugar de obediência muitas vezes é um lugar de sacrifício, sim. O lugar de obediência é muitas vezes um lugar de dizer não para você, de dizer não para suas vontades, de dizer não para aquilo que você acha, para aquilo que você pensa, para aquilo que você sente, dizer não para aquilo que você estabeleceu e para aquilo que você fez de planos, de projetos, de propósitos. Quantas vezes eu fiz projetos, eu fiz planos e Deus disse, não vai por esse caminho. Ano passado, eu lembro que eu entrei em um processo de muito cansaço, meu corpo já não estava respondendo mais ao nível de correria e ao nível de julgo que eu estabeleci sobre o meu corpo, acordar muito cedo, às vezes dormia muito cedo, muitos atendimentos, muita mentoria, muita imersão, muitos projetos, muitas metas, muitos objetivos. E chegou uma hora que a minha cabeça estava funcionando. Meu Deus, eu tava, bora. Mas o meu corpo não funcionava mais, eu comecei a adoecer progressivamente, eu comecei a adoecer sem... não tinha pausa, eu entrava em uma doença e daqui a pouco era outra virose, e o meu corpo ele já não dava mais conta do nível de agenda que eu estabeleci para ele. E eu lembro que eu já tinha uma imersão marcada em São Paulo, eu já tinha pessoas que já tinham pago a imersão, eu já estava rodando tráfego, eu já estava trabalhando, eu já tinha pago o lugar que ia acontecer a imersão. E orando, enquanto eu estava orando, o Espírito de Deus disse para mim muito claro que não era para fazer a imersão em São Paulo, que não era ainda o momento de fazer a imersão em São Paulo, que o Senhor não era nesse projeto. E se eu quisesse ir, eu iria. Mas não fui mandada pelo Senhor, eu não fui conduzida por Deus, eu não fui direcionada por Deus, eu não fui orientada para estar naquele lugar. E, queridos, aquilo me deu uma crise. Por quê? Eu fiz metas, eu fiz planos, eu já tinha pago, eu já tinha recebido dinheiro, e aquilo ia me custar um movimento. Aquilo ia me custar uma movimentação, aquilo ia me custar financeiramente, aquilo ia me custar de todos os níveis. Só que eu tenho aprendido no decorrer da minha jornada que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que andar em círculos. Tem pessoas, queridos, que estão andando em círculos.
Tem pessoas que estão com seus olhos furados. Tem pessoas que estão atadas, amarradas. E você está amarrada não é pelo Satanás. O diabo veio na minha vida. Não, foi pela sua desobediência. Foi por caminhos que você trilhou, que Deus disse para você não trilhar. Foi por decisões que você tomou, porque você tinha ouvido de Deus. Não vai, não faz, não vai por esse caminho. E você tomou decisões que te levou para um lugar de quebra de princípios, de quebra de valores. Queridos, e não adianta. Se você quebra o princípio quebra você. Se você quebra as leis de Deus, você vai vivenciar as consequências. Se você adentra por caminhos de desobediência, por caminhos que te afastam dos projetos e dos planos de Deus, você vai pagar o preço por isso. Porque quando você desobedece, você abre uma porta. Quando você adentra em um lugar de desobediência, você abre uma porta para o diabo, para Satanás e seus demônios. Tem gente que não gosta, que fala do diabo, que fala de Satanás. Só que você precisa entender que esse mundo espiritual é real. Que esse mundo espiritual funciona. Que esse mundo espiritual, ele está ao seu derredor, esperando alguém para que ele possa tragar. Ele está ao seu derredor buscando uma brecha para ele adentrar e bagunçar sua casa, bagunçar sua vida, bagunçar sua família. Bagunçar aquilo que Deus está alinhando no teu coração. Queridos, a palavra que nós lemos é uma palavra muito pesada. Fala de um homem que teve os seus olhos furados, que foi aprisionado e que começa a andar em círculos. Um homem que adentra nesse lugar de zombaria, onde os seus inimigos sentam para assistir a sua destruição. Onde os inimigos sentam para ver o que foi feito do Sansão. O Sansão que era poderoso. O Sansão que era cheio do Espírito Santo. O Sansão que foi levantado como juiz pelo próprio Deus. O Sansão que vencia milhares e milhares e milhares. Onde que está esse Sansão? Ele se perdeu na desobediência. Onde está esse Sansão? Ele foi brincando gradativamente com os princípios que tinham sido estabelecidos. Queridos, o limite, ele não é para te tolir, ele é para te proteger. Tem coisas na nossa vida que Deus vai estabelecer limites. E tem limites que a gente nem entende. Tem coisas na nossa vida que Deus vai estabelecer orientação, direcionamento. Assim que eu cheguei de viagem, eu vivi uma experiência de chegar, né, eu já ia chegar para mudar para minha casa. Já ia chegar para mudar. Quando eu chego na minha casa, um monte de coisinha que ficou em aberto, sem fazer. E quando eu contratei a construtora, eu contratei para ela me dar a casa na chave. Casa pronta. Impecável, pintada, linda, maravilhosa, na chave. Só para eu limpar e entrar na casa. Ao mesmo tempo, isso, lá em outubro, bem antes de eu viajei agora em março. Eu contratei o pessoal do móvel, né? Paguei a metade de alguns móveis que eu já mandei fazer. E aí, quando eu cheguei de viagem, eu já cheguei dizendo assim, eu vou morar na minha casa. Eu já tô indo mudar, já tô indo ajeitar, já tô indo organizar. E já fui mesmo. Já fui limpar, já fui organizar. Quando eu tô lá, de repente, acaba a água lá. E eu descubro que nem a ligação de água tinha sido feita. E eu descubro que tinha um monte de coisa em aberto para fazer. Um monte de situação. Defeito na rede elétrica e não sei o que, começou a aparecer um turbilhão de coisa. E eu entro em contato com o pessoal e aí aquele povo que eu tinha contratado, eles falam assim, não, eu entreguei a casa pronta. A casa está pronta. Eu falei, como assim a casa está pronta? Tá um caos aqui. Como que tá pronta? E aí a pessoa bateu o pé comigo que estava pronta.
A pessoa da elétrica, ela foi me enrolando, e eu já tinha pago, porque eu tenho um problema de ser emocional demais. E eu estou trabalhando essa questão na minha vida. E olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Esse moço da elétrica, ele veio me enrolando há 1 ano e pouco, ao ponto das coisas que eu comprei para colocar, essas coisas estragaram e eu não tinha como trocar mais, sendo que eu já tinha pago um serviço. E eu entrei em crise com essas questões. Imagina que você já pagou alguém que não fez o seu serviço. Quando eu me vi naquele lugar, qual é o lugar que eu senti? Eu fui injustiçada. Eu fui injustiçada. Já que eu fui injustiçada, eu vou procurar os meus direitos. E aí eu comecei a procurar. Liguei para o processo de como que funcionava isso. Liguei para minha advogada já me orientou a respeito de um advogado que podia resolver o caso da elétrica, o caso do pessoal da construtora, o caso do pessoal do móvel. E aí eu comecei a entrar em contato, como que ia ser, como que eu ia processar, eu queria meu dinheiro de volta, ou eu queria meu negócio pronto, e eu comecei a me mover. Aí um dia, tô me movendo. Vou botar esse povo na justiça, e tal, e não sei o quê, e bababá, e nervosa, estressada, aquilo chegava a estar respirando fundo. E aí, fui dormir, acordei de manhã, vim ministrar na live. Quando eu vim ministrar na live, quando eu tô aqui ministrando, o Senhor trouxe uma palavra em Isaías. E Deus disse assim: esqueça o que se foi, não viva no passado. Olha, eu estou fazendo uma coisa nova, você não está vendo? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu falei: Senhor, essa palavra é para esse povo aqui que eu estou ministrando. Não vem falar comigo não, que eu vou botar esse povo na justiça. Eu quero meu dinheiro de volta, eu não vou ficar injustiçada. Nananá, lá. E aí, enquanto eu ministrava, Deus falando comigo. Esqueça o que se foi. Não viva no passado. Olha, eu estou fazendo uma coisa nova, você não está vendo? E aí, eu terminei a live aqui com vocês, eu entreguei uma palavra de vida, de esperança, de transformação. E eu tô aqui. E Deus falando ao meu coração, assim, gigantescamente. Sumaí, esquece o que se foi. Eu falei: como assim, Senhor? Essas pessoas me lesaram. Essas pessoas pegaram meu dinheiro. Elas não terminaram minha construção. Tá lá aquela bagunça. Eu vou ter que pagar outras pessoas para fazer. Isso não é justo. Fora o meu material que eu perdi. Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero botar isso na justiça para me pagar. Eu, Senhor, Sumaí, esqueça o que se foi. Não viva no passado. Eu estou fazendo uma coisa nova. E aí eu falei: ok, Senhor, eu não entendo, eu me sinto injustiçada, pra mim não tá certo, mas Pai, ok. Aí mandei mensagem pro povo e falei: olha, aí peguei os vídeos de tudo que tinha na casa, tudo bagunçado. E eu mandei os vídeos daquele problema na energia, problema pra todo lado. Mandei aquele vídeo e falei assim: olha aqui, tá aqui a casa que o senhor, né, a construtora disse que me entregou pronta. Tá aqui as provas de como foi entregue. Mas eu quero dizer pra vocês que nunca mais eu entro em contato com vocês. Eu quero dizer pra vocês que a minha justiça vem de Deus. E que eu não vou... Eu já tinha ameaçado eles, tá? De colocar na justiça. Já tinha ameaçado, não. Já tava procurando advogado pra fazer. Já tava tudo certo. Já tava tudo encaminhado. E eu falei: Deus é minha justiça e fique em paz. Eu não vou colocar ninguém na justiça. A partir de hoje é a última mensagem que eu tô mandando pra vocês. Só estou mandando pra poder finalizar. Vocês vão seguir seu caminho e eu vou seguir meu caminho.
E ali eu mandei tudo que, né, Deus tinha orientado mandar, tudo aquilo que Deus tinha falado. Nunca mais eu mandei mensagem para esse povo. E eu comecei a orar para que Deus me fizesse tirar do coração, porque, queridos, trabalhar o tanto que a gente trabalha e perder dinheiro é uma coisa desafiadora. Mas mais do que perder dinheiro, eu prefiro obedecer do que sacrificar. Eu prefiro obedecer para que eu veja o novo que Deus está fazendo. Eu prefiro obedecer e adentrar em algo que Deus tem para minha vida. Eu prefiro obedecer, aparentemente tomando prejuízo, do que não obedecer e adentrar em lugares que Deus não quer que eu entre. Deus não queria que eu fosse para a justiça. Deus não queria que eu me movesse daquela maneira. Deus queria trabalhar o meu coração para que eu entendesse que mesmo em situações desafiadoras, Ele está no controle e no comando. Poucos dias depois a gente arrumou uma outra construtora e aí no sábado agora eles mandaram o nível de defeito na instalação que tinha sido feita. Ou seja, se a gente tivesse colocado na justiça, aquele povo viesse fazer, eles teriam finalizado o serviço, só que eu ia ter um grande, muito maior prejuízo. Porque a minha instalação, sem contar que eu poderia inclusive dar um curto-circuito na minha casa e pegar fogo na casa inteira. Do nível de instalação que eles tinham feito. O que Deus estava me dando, queridos? Livramento. O que Deus estava me dando? Livramento. Tem coisas que Deus, queridos, permite acontecer na nossa vida e a gente insiste. Tem pessoas que Deus está tirando da nossa vida e a gente insiste em querer trazer de volta. Tem situações que Deus está nos levando para um lugar novo, mas a gente insiste. Sansão insistiu em um relacionamento. Sansão insistiu na desobediência. Sansão insistiu em fazer aquilo que Deus disse, não faça. Não vai, não toque, não mexe, não se mova nessa direção. Sansão insistiu, queridos. Quando Dalila estava tentando descobrir o seu segredo, Sansão colocou a cabeça no colo do inimigo. Quantos de nós estamos colocando a nossa cabeça no colo do inimigo e contando os nossos segredos? Quantos de nós, Deus já tirou pessoas da nossa vida e a gente está lá insistindo, volta. Quantas coisas Deus quer desconectar de nós. Mas a gente acha que é prejuízo. A gente pensa que Deus está nos tolindo. Mas tem coisas que Deus está dizendo para você, não toque, não entre, não vá, não se conecte. Tem coisas que Deus está tirando das nossas vidas, queridos. Tem coisa que Deus está nos dando limites. Entenda os limites de Deus. Os limites é para te proteger. Deus muitas vezes coloca limite na nossa vida. A cerca tá lá e Deus diz, não passa daí, filho. Não passa daí, filha. Não vai para esse lugar. Não adentra nessa jurisdição. Não foi para esse lugar que eu te mandei. Deus disse para Sansão, não toque em cadáver. Sansão foi lá e pegou. Não bebe bebida fermentada. Tem coisas, queridos, que Deus nos dá limites, direção, orientação. E acredite, a maior bênção da sua vida está em obedecer, mesmo quando você não entende. Mesmo quando aparentemente a obediência vai te levar para o prejuízo. Mesmo quando a obediência parece que é injusta para a sua vida.
Tem um louvor de Tales que ele fala, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei, tem o melhor pra mim, mesmo sem entender. Tem coisas, queridos, que nós não vamos entender. Tem direção de Deus para as nossas vidas que nós não vamos entender. Wanda está perguntando, conexão com uma pessoa, será que eu devo? Wanda, tem uma coisa chamado testemunho interior. É a voz de Deus dentro de você. Tem muitas pessoas que elas não têm familiaridade com a voz de Deus. Mas Deus está falando, presta atenção. Com todas as pessoas que estão aqui, não tem ninguém aqui que não ouça a voz de Deus. Presta atenção nisso. Não tem ninguém aqui que não ouça a voz de Deus. Mas muitas vezes você ignora a voz de Deus. Muitas vezes você diz assim, eu acho que é coisa da minha cabeça. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus, ela é verdade, ela fala. E o Senhor, ele diz assim, os filhos de Deus, eles vão ser guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus que habita em você, aqui no testemunho interior, ele ministra o teu coração. Quer ver como isso é verdade? Quem aqui já viveu a experiência do Espírito Santo aqui dentro, no testemunho interior, aquela voz interna falar com você, não vai por esse caminho, não faz esse negócio, não se conecta com fulano, não faz isso, e você falou, é coisa da minha cabeça, foi lá e fez. Você quebrou sua cara. Quem aqui já viveu isso? Eu já. Eu vivi linda e plena. E depois eu falei assim, poxa, Deus estava ministrando, Deus estava falando, Deus estava me orientando, mas o negócio parecia ser tão bom que eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. Queridos, muitos de nós se perdem. Muitos de nós estão tomando decisões desalinhadas por não aquietar o nosso coração e ouvir a voz de Deus e ouvir a voz do Espírito Santo e ouvir a voz da condução. A palavra de Deus diz, e o Espírito de Deus te guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. Você está pensando que eu queria deixar para lá a questão da construção, que eu queria deixar para lá a questão da elétrica, que eu queria deixar para lá, que eu queria perder meu dia? Não, não queria não. Não queria. Mas eu aprendi uma coisa. Obedecer. Eu tenho aprendido uma coisa, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero adentrar nos teus caminhos, nos teus projetos, nos teus planos. Senhor, eu não quero perder a minha visão. Eu não quero andar em círculos. Eu não quero ser aprisionada por Satanás e seus demônios. Eu não quero, Senhor, virar chacota do inferno. Sansão virou chacota do inferno. Sansão teve os seus olhos furados. Isso fala de perca da visão. Isso fala de cegueira. Tem pessoas que estão na cegueira espiritual. Tem pessoas que estão cegas. Cegas. Cegas dentro de relacionamentos abusivos. Tem pessoas que estão cegas dentro de sociedade que Deus não te chamou para estar. Tem pessoas que estão cegas, tomando decisões contrárias aos planos, aos projetos de Deus. Tem pessoas que estão cegas, quebrando princípios, valores, mas declarando com a sua boca, ó, todo mundo faz. Todo mundo está fazendo, todo mundo, você não é todo mundo. Você é uma filha, um filho amado do Senhor.
Você é um escolhido, uma escolhida. Ontem um adolescente me disse assim, mas por que Deus mostra tanta coisa ao meu respeito e não mostra ao respeito dos outros? Tem gente que bebe, fuma, destrói, anda na prostituição e eu não posso fazer nada. Eu falei, pois é, seja bem-vindo ao clube. Os limites de Deus, queridos, é para te proteger. Ei, Deus está te protegendo. Deus está cuidando de você. Deus está te conduzindo, te direcionando para que você não se torne alguém cego. Nós estamos vivendo, queridos, em um tempo onde pessoas que têm visão é raridade. Pessoas que têm visão espiritual, pessoas que têm visão emocional, pessoas em equilíbrio emocional. Hoje é muito raro você encontrar alguém que não está adoecido emocionalmente. Hoje é muito raro encontrar pessoas fortes e equilibradas. Hoje é muito raro encontrar pessoas fortalecidas espiritualmente. Hoje é muito raro, porque as pessoas estão cegas. Elas não veem, elas não conseguem enxergar, elas não têm uma visão daquilo que Deus tem para elas. Elas não têm a visão de quem elas são em Deus. Elas não sabem. Elas não têm uma visão de si mesmo, elas não têm uma visão de Deus, elas não têm uma visão do próximo. Cegos. Quantas pessoas estão andando em círculos? Entra ano, sai ano, tá no mesmo lugar. Entra ano, sai ano, tá no mesmo lugar. Entra ano, sai ano, tá no mesmo lugar. A vida não muda. A história não muda. A história se repete. Desobediência. A desobediência nos leva para um lugar de cegueira. Cegueira espiritual, cegueira emocional, cegueira. A desobediência nos leva para um lugar de andar em círculos. Porque quem obedece, queridos, vive de glória em glória. Porque quem obedece, cresce. Quem obedece, se move. Quem obedece, vai para novos níveis. Quem obedece, ouve a voz do Senhor, coopera com Deus. Quem obedece diz, sim, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser guiada pelo teu Espírito Santo. Eu quero ser conduzida pela tua presença. Quem obedece recebe uma paz que excede todo entendimento. E a obediência nem sempre. Aí, semana retrasada, foi mais ou menos isso. Alguém perguntou assim, como você sabe que é Deus que está falando com você? Eu falei, porque eu não quero fazer. Eu já sei. Eu não quero fazer isso, eu não quero tomar essa decisão. Eu não quero deixar impune, eu não quero. Mas Deus está falando. Eu tenho convicção que não sou eu tenho convicção que não é minha vontade. E nem sempre, queridos, aquilo que Deus está falando para você vai ser aquilo que você quer fazer. Nem sempre as orientações que você está recebendo, as orientações que você gostaria. Mas eu quero dizer para você, Ele vê o que você não vê. Deus sabe o que você não sabe. Ele planeja o que você não planejou. Ele tem projetos, planos, sonhos que são maiores que os seus sonhos, que os seus projetos, que os seus planos. Deus tem uma vontade para a tua vida e a vontade de Deus para você é boa, é perfeita, é agradável. Deus tem projetos para a tua vida e os projetos de Deus são bons, são planos de paz, de te fazer prosperar. São planos que vão te arrancar do lugar onde você está, para te levar para um lugar de vida, para um lugar de fé, para um lugar de esperança, para um lugar de reconstrução. Talvez você entrou aqui quebrada, talvez você entrou aqui
com tudo bagunçado. Talvez você entrou aqui em crise diante de uma orientação que Deus te deu. Talvez você entrou aqui como eu estava na semana retrasada, se sentindo injustiçada. Poxa, o outro faz um mal com a minha vida, né? E Deus manda eu deixar pra lá ainda. Mas obediência. Obediência te leva para um lugar de fluidez. Amanhã eu tô melhor do que hoje. Obediência me faz dar passos para um novo, para o impossível de Deus na minha vida. Deus está te chamando para um lugar de obediência. Deus está te chamando para um lugar de dizer sim, Senhor. Eu quero viver a tua direção, a tua voz, a tua orientação. E para adentrar nesse lugar de obediência, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está falando. O Espírito Santo está dizendo para você, filha, para de ignorar a minha voz. Tem pessoas que entraram aqui que você diz, mas Deus não fala comigo. E eu quero te garantir. Eu quero te garantir, Ele fala. Inclusive hoje Ele está falando com você. Ele está ministrando ao teu coração. Queridos, Deus para, às vezes, tudo para falar com você. Deus fala com você o tempo inteiro, toda hora, em momentos. Você abre a palavra, Deus está ministrando o seu coração. Você abre uma live, Deus está falando com você, está ministrando o teu coração. Às vezes você está assistindo um filme, Deus está ministrando o teu coração. Deus está falando com você. Mas Ele está dizendo para você, filha, aquieta o teu coração, para que você ouça a minha voz. Aquieta o teu coração, filha, para que você ouça a minha voz. Queridos, quanto mais perto de Deus, mais audível eu consigo ouvir essa voz. Quanto mais mergulhada nesse lugar da presença, mais eu consigo entender a voz, a direção que Deus está dando. Mas quanto mais eu me distancio do Senhor, quanto mais eu vou para longe de Deus, às vezes Deus está falando, mas eu já não consigo ouvir o que Ele está falando, porque eu estou tão distante. Porque eu me distanciei. Quantas pessoas estão distantes da presença? Quantas pessoas têm dias e dias e dias e dias e dias e dias e dias que você não ora mais? Porque você diz, eu estou muito corrida, eu não tenho tempo, eu estou agoniada, né? Ai, meu Deus, eu tenho que fazer tanta coisa. Às vezes a hora que você para orar, que tem que botar roupa na máquina, que tem que resolver não sei o que, que tem que ir na rua, que tem que levar... Você precisa parar um momento, porque senão a gente vai se distanciando e a gente vai se distanciando. E quando você vê... Deus continua falando, Deus continua falando, Deus continua falando, mas você não ouve mais. Mas você não ouve mais. Porque você está tão distante que você não consegue ouvir aquilo que Deus está falando e ministrando ao teu coração. Deus está te chamando para perto nessa manhã. Deus está te chamando para perto nessa manhã. Deus está te chamando para um lugar onde você consiga ouvir com clareza a voz dele, a direção que ele tem para a sua vida. Deus está te chamando para um lugar de obediência. Eu quero obedecer, Senhor. Mesmo que a obediência me custe. Mesmo, Senhor, que não seja fácil. Eu quero te obedecer. Eu prefiro obedecer, Senhor, do que sacrificar. Eu prefiro obedecer, Senhor, do que andar em círculos. Eu prefiro obedecer, Senhor, do que ter os meus olhos furados. Eu prefiro obedecer, Senhor, do que ver minha vida completamente amarrada e zombada pelos inimigos. O inimigo, ele está ao teu derredor e ele quer zombar de você. Ele quer furar os seus olhos. Ele quer que você permaneça dando volta em círculos. Andando no mesmo lugar. Andando no mesmo lugar.
Porque ele sabe que se você obedecer à voz de Deus, ele sabe que se você começar a ouvir as direções que Deus tem para você, que nunca mais você vai ser cega e aprisionada. E ele sabe que nunca mais você vai andar em círculos. Porque ele não é o Deus que faz alguém andar em círculos. Ele é o Deus que dá destino, que dá direção, que dá orientação. Eu lembro que alguns anos atrás eu fui no Mato Grosso. E lá tem muitas cachoeiras, muitas cachoeiras. E eu fui para um evento espiritual e aí eu aproveitei e fui conhecer essas cachoeiras. Eu amo a natureza, eu acho fantástico. Meu Deus, eu fico assim... É algo que eu fico impressionada, quanta beleza na natureza. E aí, a gente estava na cidade e aí o pessoal falou, olha, tem muitas cachoeiras aqui. Só que, enquanto eu estava na cidade, enquanto que eu estava no ambiente ali, eu não ouvi nenhum barulho de cachoeira. Nada. Nada, 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 nada. Só que aí, enquanto a gente foi adentrando na estrada, você começa a ouvir o barulho das muitas águas. E quando eu cheguei perto, principalmente de uma cachoeira específica, que era muito grande, o barulho era tão grande. O barulho daquela cachoeira era tão ensurdecedor que eu não conseguia conversar com a pessoa do lado. Porque aquele barulho da cachoeira, ele era gigantesco. Aquelas águas caindo. E quando eu estou diante de uma cachoeira, eu não tenho como não lembrar que a palavra de Deus diz que a voz de Deus é como a voz das muitas águas. Ah, eu não tenho como não lembrar. Que aquela voz daquela cachoeira é como a voz de Deus, uma voz forte, uma voz poderosa. E ali eu comecei a pensar. E eu falei, meu Deus, quando eu estava lá na cidade, distante, com um monte de afazeres, com um monte de coisa, com um monte de gente, batendo papo e resolvendo problema. A cachoeira estava lá, queridos. A voz da cachoeira estava lá. E quando eu estava na cidade, a cachoeira não tinha parado de falar, ela não tinha parado de cair água, não. Mas eu não estava ouvindo, porque eu estava longe. Eu não estava ouvindo, porque eu estava desconectada daquele ambiente, daquele lugar. Ela continuava lá. Aquela voz continuava lá. Mas eu só fui ter consciência, percepção e ouvir com clareza quando eu me aproximei. Quando eu decidi ir visitar a cachoeira. Quando eu decidi me aproximar da cachoeira. Aquela voz se tornou tão poderosa que eu não conseguia nem conversar com a pessoa, nem ouvir a pessoa do lado. Quanto mais próximo de Deus eu estou, menos eu vivo interferências de outras vozes. Às vezes alguém quer me trazer uma direção, uma orientação, eu falo, não, Deus já me deu uma direção. Não, muito obrigado. Deus já me deu uma orientação. Eu tenho um aluno que é empresário, ele é bem abastado, multimilionário, e chegou uma pastora na casa dele. E essa pastora é cheia das revelações. E eu creio em revelações, tá, queridos? Creio, mas eu pergunto ao Espírito Santo se aquela revelação vem dele. E essa pastora deu uma direção para o meu aluno montar um grupo de intercessão específico e tal, e tal, e tal, e tal. E ele trouxe essa demanda para mim, né, dessa revelação e tal, e eu perguntei para ele,
Você não já tem um grupo de intercessão que está orando por você, que ora pelas suas demandas, que está junto com você, que era com outra pastora, conhecida minha, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Eu falei, você não já está com a intercessora fulana e ela tem um grupo de intercessão que está te acompanhando, assim, assim, assim. Eles oram, jejuam na madrugada, assim, 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 assim. Ele falou, tenho. Eu falei, pois é. Quando essa mulher trouxe essa palavra, o que a voz do Espírito de Deus ministrou ao seu interior? Ele falou a mesma coisa que a senhora está ministrando agora, que eu já tenho um grupo de intercessão, que eu já tenho um pessoal que me acompanha. Eu falei, pois é. Então continua onde você está. Você já tem uma orientação, você já tem uma direção. Não inventa uma direção nova que alguém lá do caixa-prego do final do mundo vem trazer para você. Por que tem muita gente se perdendo no meio da jornada? Porque tem muita gente que está deitando a cabeça no colo do inimigo. Por que tem muita gente que está ouvindo conselho de quem não era para ouvir? Porque tem gente que estão com seus olhos furados, andando em círculo, aprisionado por Satanás e seus demônios. Porque essas pessoas estão ouvindo a voz de Deus, mas estão ignorando a voz do Senhor. O que Sansão fez? Ele ignorou a direção de Deus para a vida dele. Ele ignorou a orientação que Deus tinha. Ele ignorou. E ele foi ignorando. Ele foi brincando. E a palavra de Deus diz que ele se levanta para lutar contra os inimigos, achando que ele ainda tinha a mesma força. Mas a palavra de Deus diz, mas o Espírito de Deus já tinha deixado Sansão. Tem pessoas que vão ignorando a voz do Espírito Santo. Vão ignorando a voz do Senhor. Vão adentrando em lugares que não era para adentrar. E quando você vê, você está com seus olhos furados, você está andando em círculo e você está aprisionado. Deus te chamou aqui nessa manhã para que você não permita que os seus olhos sejam furados. Deus te chamou aqui nessa manhã para que você não se permita ser aprisionado pelo inimigo. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você pare, deixe hoje de andar em círculos. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo, que está ministrando ao teu coração, dizendo para você, e muitas vezes aquilo que você não quer ouvir. Obedeça. Obedeça, seja obediente à voz do Senhor. Seja obediente à direção que o Espírito Santo de Deus está te dando. Seja obediente para que você possa viver o novo, para que você possa ser conduzida, para que você possa ser direcionada, para que você possa viver tudo aquilo que Deus planejou desde a eternidade, para que você viva. Para que você, em nome de Jesus, possa adentrar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem planos para mim e para você. Só que os planos de Deus, eles só cumprem na vida daqueles que obedecem. Ouça isso. Deus tem planos para mim e para você. Deus tem planos para mim e para você. Só que os planos de Deus se cumprem na vida daqueles que estão dispostos a obedecer a direção e a voz de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero te obedecer. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Pai, para ser guiada e conduzida pelo teu Espírito Santo. E quando você ouvir, vai. Mesmo que você não entenda, vá. Quando você ouvir, desconecta. Desconecta. Saia de lugares que Deus já te mandou sair. Saia de conversas que Deus já te mandou sair. Saia. Saia. Desconecte de situações que Deus já mandou você desconectar. Aprenda. Tem pessoas que estão aqui nessa manhã que são agradadoras. O Senhor está ministrando ao meu coração. Pessoas que são agradadoras. E que você está agradando pessoas, mas você está desagradando a Deus.
Você não tem coragem de dizer não para as pessoas, mas você está tendo coragem de dizer não para Deus. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te libertar dessa necessidade de ser aprovada pelas pessoas. Saul, ele se perdeu por conta da desobediência. E qual era a maior questão de Saul? Era agradar pessoas. Saul não queria perder pessoas. Saul, não, ele falou assim, olha, eu fiz o sacrifício, Samuel, porque o povo já estava indo embora. Eu desobedeci a Deus para poder agradar o povo, para o povo permanecer comigo. E quantas pessoas estão dizendo não para Deus, para dizer sim para pessoas? Aprenda a dizer sim para pessoas. E aprenda que tem momentos na nossa vida que nós vamos precisar dizer não. Não vou fazer parte, não quero, não vou entrar nisso. Obediência. Deus te trouxe nessa manhã, aqui, neste dia, para que você aprenda a obedecer a voz de Deus. Assim que eu acordei, a palavra que Deus trouxe para mim foi obediência. Obediência aos princípios de Deus. Obediência à direção que Deus está dando. Obediência à palavra que o Senhor entregou para a tua vida. Aprenda a ser obediente. E você vai ver. Você vai ver um novo tempo. Uma nova jornada, um novo caminho, novas oportunidades. Você vai ver o agir e o mover de Deus. E a cada passo de obediência, Deus te dá um novo nível. A cada passo de obediência, Deus te dá um novo nível. A palavra de Deus diz que quando Deus diz para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Deus não mostrou a terra antes que Abraão saísse. Tem coisas na nossa vida que a gente está esperando Deus fazer, Deus mostrar. E Deus está dizendo, primeiro obedeça. Primeiro dê passos de obediência. E eu dou um passo de obediência. E Deus mostra um novo nível. E eu dou outro passo. E Deus mostra um novo nível. Deus te trouxe nessa manhã para que você ouça, escute a voz de Deus. Deus está falando com você. Para ouvir a voz de Deus. E para obedecer aquilo que Deus tem te conduzido, guiado e orientado. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. E eu quero novamente falar a frase que eu comecei essa live. Os limites de Deus não é para te tolir. Não é para te privar. É para te proteger. Todas as vezes que Deus tem colocado limites na sua vida, é para sua proteção. É para o seu cuidado. É para a proteção da sua família, da sua casa. No nome de Jesus. E que você possa entender que tem coisas que você não entende agora. Mas diante da obediência, lá na frente, você vai começar a entender os planos e os projetos e o propósito de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. E eu quero orar por você nessa manhã, para a gente finalizar esse tempo. Pai, nós oramos. E nós queremos apresentar pessoas que precisam tomar decisões ainda nessa manhã. Pessoas, ó Pai, que têm sido, Senhor, oprimidas por Satanás e demônios. Pessoas que estão cegas, não conseguem enxergar, ver, perceber. Pessoas que estão aprisionadas durante muito tempo, andando em círculos. Nessa manhã, na autoridade do teu nome, eu quero declarar, em nome de Jesus, Satanás e os seus demônios, solte a vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. E eu declaro agora toda cegueira espiritual, toda cegueira emocional, toda cegueira, em nome de Jesus, cessa agora. Ó Deus, que os teus filhos possam ver, enxergar, perceber. Ó Deus, que os ouvidos espirituais se abram agora. Ó Deus, e que eles possam enxergar qual era o limite que eles estavam ultrapassando. Quais eram os limites que eles estavam indo além daquilo que o Senhor direcionou, orientou. Traz de volta, Senhor. Traz de volta, Senhor, em nome de Jesus.
E que nessa manhã, Pai, a obediência tome o nosso coração. E que nós possamos obedecer a tua voz, a tua direção, o teu Espírito Santo. Espírito de Deus, as decisões, Pai, as decisões que pessoas aqui, ó Deus, precisavam dar passos nessa direção. Que ainda nessa manhã, mesmo com medo, mesmo, Senhor, com medo, possam dar esse passo. Em nome de Jesus, obediência. Traz sobre nós um espírito de obediência. Obedecer, obedecer, em nome de Jesus. Olhos se abram, ouvidos se abram, sentidos se abram. Nos leva, Senhor, para o centro da tua vontade. Quebra toda barreira, todo empecilho. Tudo aquilo que tem se levantado para nos manter aprisionados. Espírito Santo, quebra, Pai, todo grilhão. Quebra, Senhor, toda barreira. Quebra toda muralha. Desfaz, Senhor, toda obra de Satanás e os seus demônios. E nessa manhã, na autoridade do teu nome, nós declaramos, ó Pai, um caminho aplainado. Na autoridade do teu nome, nós declaramos, ó Deus, um mover sobrenatural. Na autoridade do teu nome, nós declaramos portas abertas. Na autoridade do teu nome, nós declaramos um caminho no deserto. Em nome de Jesus, arranca hoje, Senhor. Pessoas que estão no deserto, andando em círculos, arranca hoje. Em nome de Jesus. Que cesse agora, Pai, toda murmuração, toda reclamação. Mas que dos lábios dos teus filhos possam sair o perfeito louvor. Que dos lábios dos teus filhos possam sair palavras proféticas. Que dos lábios dos teus filhos possa sair, ó Deus, o sim, Senhor. Eu quero te obedecer, eu quero viver o teu plano, o teu projeto, o teu propósito. Oramos nessa manhã, declarando, Senhor, o agir sobrenatural do Senhor na tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém de novo. Quando eu estava orando, queridos, eu vi pessoas que estavam andando em círculos por conta da sua boca. E Deus, foi isso. Quando eu estava orando, eu vi pessoas que estão andando em círculos por conta da sua boca. Pessoas que estão dando em voltas no deserto por conta da sua boca. Você tem profetizado, lamentado, reclamado, murmurado. E aquilo que você tem declarado é o que você está vivendo. Chega, hoje chega. Que o Senhor consagre a sua boca, a sua língua. Obediência. Eu quero te obedecer, Senhor. Eu quero ter uma voz profética. Eu quero te obedecer, Deus. Eu quero declarar sobre a minha casa, minha vida, minha família, Senhor. Vida, prosperidade, transformação, restauração. Usa a minha boca, Pai, como profeta da minha própria vida. Usa a minha boca, Senhor, para fazer a diferença. Em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que precisam tomar decisões. Tem pessoas aqui que tem dias, Deus dizendo para você, liga para fulano, pede perdão, liga para Beltrano. Tem dias que Deus está falando, ministrando ao coração de pessoas aqui. E você, Senhor, eu tô com vergonha. Senhor, é desafiador. Senhor, eu não sei nem como fazer, eu não sei. E Deus está falando a você que eles pegam seu telefone na hora que terminar essa live, não deixa para depois. Obedeça a voz de Deus. Tem pessoas aqui que ao ligar, quer fazer a ligação, que Deus está te dizendo, tem dias. Você vai quebrar no reino espiritual grilhões assim, ó, correntes, amarras. Tem pessoas, queridos, que Deus está te orientando a liberar perdão, a pedir perdão. E você está dizendo, não, mas foi ela que errou comigo. Eu não vou ligar, eu sou a vítima. Só que Deus não tem um papel de vítima para você não, queridos. Deus tem um papel de mais do que vencedora. E os mais que vencedores perdoam.
Os mais que vencedores obedecem. Os mais que vencedores liberam. Os mais que vencedores pedem perdão. Hoje é dia de ação, de atitude. Obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. E tem obediências, queridos, que elas são o detalhe que faltava na nossa vida. Tem coisas que Deus mandou você fazer, que você nem entende por quê, o motivo, razão, circunstância. Obedeça. Obedeça. Só obedeça. Só obedeça. Só obedeça. Eu lembro de uma vez que eu tinha um cordão de ouro. Ele era dessa grossura assim, ó, parecia um cordão de pagodeiro. Se hoje eu fosse comprar um cordão desse, ele seria uns 30 mil reais. E a gente estava numa situação bem desafiadora, financeiramente destruída. E aquele cordão poderia ser um cordão que eu vendesse para sair um pouco das dívidas. Só que o Senhor falou assim, eu quero que você dê esse cordão para uma pastora. Dê de presente. Vá lá, compre a caixinha bonitinha ainda, aquelas caixinhas vermelhas maravilhosas, e dê de presente para ela. Queridos, eu estava numa situação desafiadora. Só que eu conheço a voz do Senhor. Falei, Senhor, não estou entendendo, mas tá bom, eu vou obedecer. Queridos, e aquele cordão, aquele colar, ele foi uma resposta para aquela mulher. Aquele colar foi uma resposta para ela. Foi uma direção de Deus para a vida dela. Foi um impacto para a vida dela. E Deus muitas vezes vai usar as nossas vidas para fazer a diferença na vida de alguém. Através da obediência, você pode ser uma resposta de oração para alguém hoje. Obedeça, obedeça, obedeça a voz de Deus. Se aproxime da voz das muitas águas, para que você aprenda a obedecer. Obedecer no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Te louvamos, Senhor. Te damos louvores, honras, gratidão. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo, porque enquanto eu estava orando, o Senhor também me mostrou decisões que eu preciso tomar. Obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva, eficaz, mais poderosa que espada alguma de 2 gumes. Ah, Senhor, ninguém escapa da Tua palavra. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Obrigado, porque eu sei, Deus, que tem pessoas aqui que precisavam ouvir a Tua voz. Eu sei, Deus, que é no detalhe que tudo muda. Senhor, e muitas vezes, nós ignoramos os detalhes e andamos em círculos e permanecemos com os nossos olhos furados, Senhor. Ah, Deus, nos ensina, Senhor, nos ensina. Nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. E amém de novo. E o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura de geração em geração.